Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem e para dar continuidade ao nosso estudo de maneira sistemática e dogmática da Palavra de Deus, continuando aqui hoje no capítulo 2, no versículo 8 da carta aos Romanos, Paulo diz o seguinte: mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Vimos aqui, nesse versículo 8, que Paulo expressa não apenas aos romanos, mas também aos judeus, aos os gregos, ou seja, a humanidade, mesmo naquela época. Essa carta aqui ela é muito maravilhosa porque ela expressa, tem palavras de expressões magníficas para a nossa fé, para nosso entendimento e para a nossa salvação. Então aqui, Paulo escrevendo, ele, aqui no capítulo 2, ele se dirige de forma bem clara, tanto para os judeus, como também para os romanos, como para os gentios de forma em geral, mas aqui ele diz o seguinte, que Deus, ele está com a indignação e ira aos que são contenciosos. Então, para os dias atuais, é muito bem aplicado esse versículo 8 do capítulo 2 da carta aos Romanos, porque estamos vendo tantas pessoas sendo contenciosas e desobedientes. O que seria esse conceito contencioso? Contencioso é tudo aquilo que é contrário, tudo são pessoas que é contrário a tudo, contrário à verdade, contrário ao que é certo. Ele prefere ser contencioso, ele prefere ser desobediente, ele prefere ser do contra do que fazer as coisas certas. Então, o contencioso é aquele que é contra a verdade, ele é desobediente à verdade e ele obedece à iniquidade, ou seja, ele incentiva a iniquidade. Infelizmente, hoje, a grande mídia, os meios de comunicação, está num processo de incentivo à desobediência, um incentivo à iniquidade. Tudo que se envolve a verdade, tudo que se envolve o que é certo, eles são contenciosos, dizendo que isso não é errado, pode fazer assim, pode fazer desse jeito, que não tem nada disso, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é bem clara em que nós devemos seguir a verdade. Nós não podemos ser desobedientes à verdade e não podemos ser obedientes à iniquidade. E pelo contrário, devemos evitar se assentar à mesa com os escarnecedores, ou seja, nós devemos ser pessoas de Deus e não pessoas do mal, e não ser pessoas da iniquidade, porque o homem de Belial, aquele homem antigo que praticava a iniquidade, ele ainda existe nos dias de hoje. Assim como nos dias de Noé, que as pessoas estavam vivendo dias terríveis naquela época. O próprio Senhor falou que nos últimos dias seria como Sodoma e Gomorra, e podemos ver que está acontecendo isso, um incentivo muito grande ao sodomismo. Tem vários exemplos na televisão, vários exemplos aí dia a dia disso, infelizmente. Mas, para você que ama a palavra de Deus e busca a obediência ao Senhor, fica essa reflexão para nós, esse estudo de Romanos capítulo 2, versículo 8, que nós possamos refletir e sempre saber que o Senhor ele está com a indignação contra o ser humano, que é contencioso, que é desobediente. Mas você que está buscando o entendimento, que está buscando a obediência, e que é um princípio de sabedoria, o temor a Deus é um princípio, e o entendimento é um conceito muito importante que todo aquele que ama a Deus tem que ter, o temor a Deus e o entendimento. O temor a Deus é o princípio da sabedoria e o entendimento é a obediência à sua palavra. Então fica essa reflexão, para o vídeo não ficar muito longo, fica aqui o meu forte abraço e até o próximo encontro, que vai ser no versículo 9 do capítulo 2 aos Romanos. Um forte abraço. Deus abençoe a todos nós.